Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje: viagens de grupo ou não? Viagens de grupo, sim. Resolvi fazer este tópico. Quero contar aqui um bocadinho a minha experiência. Não quero dizer que isto seja generalizado, mas é simplesmente a minha opinião. As viagens de grupo fazem sentido, não é? Para o convívio, para a malta se divertir, para a galhofa, mas só que, a meu ver, tem alguns pontos negativos, ok? Que principalmente malta que vai aos convívios pela primeira vez não tem muito bem essa perspectiva ou essa noção da coisa. Que é o quê? A grande maioria das vezes, vocês quando vão a este tipo de passeios com muita gente, 20, 30 motas ou acima disso, vocês nem usufruem da viagem na sua totalidade, ok? E vocês perguntam, mas porquê? É simples, porque vocês normalmente vão mais atentos à vossa condução, à condução do companheiro que vai à vossa frente e do companheiro que vai atrás de vocês, ok? Para vocês não cometerem nenhum erro que possa daí derivar algum tipo de acidente. Tão simples como isso. Ou seja, e olhar para paisagens e olhar para situações que vocês poderá dar ou vocês vos poderá levar a querer desfrutar, está um bocado fora de hipótese. Porque vocês depois também não seguem no vosso próprio ritmo, porque são quase obrigados a ir no ritmo do grupo, não é? Têm que normalmente se limitar às paragens do grupo, ou na eventualidade vocês quererem parar, têm que notificar o grupo que vão parar, qual é o motivo da paragem, se é algo problema mecânico, se é alguma necessidade fisiológica, whatever. E se o grupo aguardará todo na sua totalidade, ou se fica só um membro organizador para acompanhar aquele único membro, ou se fica a locomotiva toda. Depois, normalmente estes passeios já têm destinos pré-definidos, locais de paragem pré-definidos, e regras previamente definidas, ok? Nesse sentido, para quem gosta de convívio, recomendo. Para quem não se importa de andar ao ritmo dos outros e estar limitado nesse aspecto a tudo que seja paragens e limitações durante o próprio percurso. E depois haverá aquelas pessoas que não se darão tanto a este tipo de passeios, e eu cada vez mais me enquadro neste tipo de pessoas. Porquê? Porque prefiro
ir, ou eu sozinho com a minha esposa, ou um pequeno grupo de mais uma moto ou outra, onde a gente tem um ponto A ou um ponto B que anseia chegar lá, poderá querer ir para esse ponto B por determinada estrada ou não, mas sem grandes regras a nível de paragens. Claro que hoje em dia, por exemplo, levamos o nosso próprio farnel, ou então, se vocês quiserem ficar limitados por essa situação, terão que agendar restaurante, porque senão sujeitam-se a chegar lá e a ficar 1 ou 2 horas à espera de vaga para comer. Na eventualidade, vocês serem um grupo mais reduzido, terão mais facilidade nesse aspecto. Caso contrário, é para esquecer. Ou já levam tudo perfeitamente delineado e marcado, ou então é para esquecer. Mais vale levar mesmo o farnel. Porque hoje em dia também, muito sinceramente, poucos restaurantes, poderá haver por vezes quintas que consigam albergar muita gente para comer, ok? Nesse sentido, eu prefiro Oi, será que dá por aqui? Dá. Nesse sentido, cada vez mais dou valor a passeios em grupos reduzidos, porque dá-me outro tipo de liberdade e cada vez mais ando até sozinho de moto. Porque isso dá-me outra liberdade para conhecer sítios e locais que me dão da gana. Ou então posso ter a ideia de ir a determinado sítio e de um momento para o outro mudar de ideias, e vou. Agora, se for com outra pessoa, com outro companheiro de moto, ou com vários companheiros de moto, como se costuma dizer, cada cabeça a sua sentença. E eu poderei ter ideia de determinado sítio, outro poderá ter ideia de outro determinado sítio. Eu não estou a dizer que algum de nós poderá ir contrariado, mas não tem, por assim dizer, essa liberdade de escolha sem segundas opiniões, por assim dizer, ok? Vale o que vale. O que eu até tenho feito agora em algumas circunstâncias, acontece, olha, nós vamos dar uma volta. Eu, sim senhor, onde é que é o passeio? Vamos até Ponte da Barca. Eu, sim senhora. Ides com ideias de fazer percurso, qual é a vossa ideia? É ir, sair de manhã cedo, almoçar por lá, não sei o que mais, depois à tardinha vir para cima. Olha, pronto, eu não estou com ideias de ir almoçar, mas a seguir ao almoço eu apareço lá. Estão a perceber? Ter esse tipo de liberdade. Acabamos por nos encontrar para conviver, mas o passeio em si, cada um faz à sua maneira e vontade, sem restrições de seguir aquele percurso, porque muitas das vezes o que é que acontece? Eu por acaso tenho companheiros e colegas e amigos, e felizmente ou infelizmente todos temos motas com cilindradas diferentes. Há pessoas que gostam de ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível e metem-se na autoestrada, e há pessoas que até têm uma 125 e não lhes é agradável ir numa autoestrada. Dessa maneira resolve-se um problema de incompatibilidade de percursos, por assim dizer. Olha, então encontramos lá às X horas. E as pessoas agilizam-se, dependentemente da moto que tiverem,
irem ao ponto combinado e estarem lá na hora marcada, sem ser stress de ter que ir atrás de alguém ou selecionar determinado percurso, porque A ou B decidiram ir para aquele percurso, mas eu não me sinto bem a ir para aquele percurso. Ok, companheiros, esta foi a minha opinião relativamente às viagens de grupo. Claro que não tem que ser a vossa opinião, só estou aqui a dar ou aquilo que eu sinto de momento. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, façam like e tchauzinho!